Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos então mais uma vez com uma live da UERGS. Sou Ana Alice Rezende e em nome da UERGS, da diretoria colegiada da UERGS, dou as boas-vindas a mais uma live promovida pela Associação então dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul. Entidade esta, então, que há 54 anos congrega, né, orientadores educacionais do estado do Rio Grande do Sul, que trabalham nas redes públicas federal, estadual, municipal e rede privada. E hoje, então, dia 6 de outubro, estamos aqui, iniciamos a live de hoje com um vídeo falando sobre o Outubro Rosa, e cá estamos todas nós de rosa, né, de caneta rosa, para falarmos e lembrarmos, né, da importância dessa data e dessa campanha, né, e com o objetivo, então, de conscientização, de conscientizar homens e mulheres, né, sobre a prevenção do câncer de mama através de um diagnóstico precoce. Então, como sempre, então, convido a todos e todas, né, que estão conosco neste momento a nos acompanharem e registrarem ali no chat suas localidades, de onde vocês estão participando, como também as suas atuações, isso é importante, para a gente poder saber quem é que está nos acompanhando, certo? Na medida do possível a gente também vai colocando, mas mais certamente ao final mais para o final da live a gente vai listando, certo? Lembrando também que o chat está aberto, né, disponível, e assim eu convido a todos para que possam colocar seus questionamentos, suas mensagens, né, bem como seus apontamentos, que a gente possa ir trocando também, e na medida do possível a gente poder contemplar a todas as colocações de vocês, certo? Bem, quero hoje agradecer então, nessa live de hoje, a participação das professoras de formação intérprete em Libras, da Escola de Surdos Bilíngues Salomão Vatnik, da uma escola municipal de Porto Alegre. Né? As professoras, então, Denise Hirtz e Janaína dos Santos, que tão gentilmente aceitaram o convite da professora Ana Rosemary, e também, por que não, e sim, da UERGS. Hoje, então, junto comigo, para mediar a live de hoje, com esse tema tão importante, mais do que nunca, né? Com o título Por que ainda pautamos educação especial? Como construir novos olhares sobre o tema. Estão as minhas queridas colegas Isabelle Haupt, conselheira fiscal da UERGS, também, obviamente, orientadora educacional e também professora de educação especial. Marlene Petri, diretora de planejamento da UERGS, também orientadora educacional, também professora de educação especial, e aí o currículo também vai adiante. Então, estaremos juntas hoje com a nossa convidada, conversando sobre esse universo da educação especial, né? A gente pensou trazer alguns, pautar e transitar quem são esse público-alvo, os profissionais, falando um pouquinho de AEE, né? Leis que norteiam esse serviço prestado, né, para a comunidade. E aí, mais do que nunca, né, sendo abordado questões referentes ao futuro da educação especial, né, a esse serviço, à inclusão, né, e, obviamente, sobre essa nova política nacional de educação especial. Vai dar muito pano para manga, eu acho. Então, nossa convidada
é a professora Ana Rosemary Cunha. Ela é professora, pedagoga da Educação Especial para Deficientes Mentais pela PUC-RS, psicopedagoga clínica e institucional pela FAPA e mestre em educação pela PUC também. Atualmente é estatutária da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, assessora de inclusão da Rede Marista, Província Marista Brasil, Sul Amazônia, e professora visitante em curso de pós-graduação em Educação Inclusiva na PUC-RS. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação especial, atuando principalmente nos seguintes temas: inclusão, aprendizagem, escola, família e atendimento educacional especializado. É diretora pedagógica do Baobá Educacional, com atuação em assessorias e palestras a vários municípios do Brasil, inclusive aqueles que pertencem ao programa União Faz a Vida do Sicredi, com a temática da educação inclusiva, educação especial e seus subtemas. Então, professora Ana Rosemary, seja muito bem-vinda. A UERGS se sente agraciada com o seu aceite ao convite que fizemos. Nesse momento agora, eu vou passar a palavra para minha colega Marlene, para trazer um pouquinho a sua fala referente à educação especial. Por favor, Marlene. Boa tarde a todos. Esse tema, educação inclusiva, na perspectiva da educação especial, é um tema que é muito caro para todos nós orientadores, para mim em especial. É um tema, assim, de longas jornadas de estudo, né? É uma bandeira que eu defendo, assim, com muito carinho e com muito amor. E cá estamos nós hoje para socializarmos um pouco das nossas ideias quando pensamos educação inclusiva no contexto da educação especial, né? Nessa ala da educação inclusiva, onde temos o nosso público que é da educação especial. Essa parceria entre todos os segmentos da escola, orientador, supervisor, direção, ela é muito importante quando a gente pensa na construção de um projeto eficaz para atender às demandas dos sujeitos que são a nós confiados e que, na verdade, não são pessoas com deficiência, elas trazem junto consigo uma deficiência, mas não são pessoas deficientes. É uma pessoa com deficiência física, é uma pessoa com deficiência intelectual. Então, é uma deficiência que está naquele organismo e não uma deficiência global, né? Acho que é um ponto, assim, bem importante da gente pensar juntos enquanto orientadores educacionais, e aí sim construirmos esse projeto nessa parceria com a sala de recursos, que na verdade, né, é uma parte para atender, para nos auxiliar nesse contexto de atender a todos numa escola. Ele não é aluno da sala de recursos, ele é aluno da nossa escola. E na nossa escola estão os orientadores educacionais que recebem todos os alunos. Então, esses alunos com deficiência também são público da orientação educacional. Esse novo descortinar que está ali por vir a partir do dia 30 de setembro tem nos causado muita inquietação, muita angústia, porque nas doces palavras recheadas ali com mel, açúcar, está o fel do veneno. Será que podemos mesmo pensar que teremos a oportunidade de escolher a escola? Ou será que estamos pensando no retrocesso que vai acontecer em segmentar, em separar a nossa população de novo? Sabemos o quanto aprendemos juntos, o quanto aprendemos com a diversidade humana, o quanto os pares juntos aprendem na escola. Aprende aquele que tem deficiência, aprende aquele que não tem deficiência, né? Aprendem juntos. Me parece que esse decreto veio
para fragmentar esse projeto que desde 2008 tem sido um projeto assim com muitas dificuldades, mas está andando. Nós estamos indo, nós estamos juntando nossas forças. Então, assim, penso que esse momento e esse porquê pensar em educação especial não poderia vir em hora melhor. Eu vou passar a palavra para minha colega Isabelle. A vontade que eu tenho é ficar falando, né, gente? Quem me conhece sabe, é uma tagarela mesmo, né? Para minha colega Isabelle, que vai contextualizar um pouco também do afazer dela enquanto orientadora, enquanto professora da educação especial, e deixar a vocês um grande e forte abraço, e espero que a gente possa ter uma tarde bem proveitosa, e a teremos. Abraço. Boa tarde, eu sou a professora Isabelle, orientadora educacional e formada em educação especial e inclusiva, né, especialista na área, e o meu trabalho atualmente é na sala de recursos em 2 escolas do estado, e é pautado, né, em trabalhar as potencialidades desse aluno, porque as pessoas, às vezes, não conseguem verificar essas potencialidades, e sim a deficiência, né? Só que todo aluno com deficiência, assim como os outros alunos, tem potencialidades e podem ser trabalhadas. Então, o meu trabalho é diversificado, eu tento trabalhar com o lúdico, com as tecnologias, e este momento de pandemia veio um momento totalmente novo para nós, tanto para os alunos quanto para nós professores, né, onde eu tive que aprender muito também para poder dar apoio a essas famílias, a esses alunos que não tinham todo o conhecimento necessário para lidar com essa tecnologia, né, não sabiam entrar num e-mail, como fazia o e-mail. Então, tudo isso foi uma parceria que já existe na sala de recursos, muito grande com as famílias, né? E o serviço de orientação vem contribuir muito com as famílias, com o aluno, como a Marlene disse, ele é aluno da escola, né? Então, é um apoio, é um olhar diferenciado que auxilia aos professores, aos alunos, toda essa contribuição a orientação faz, né? E eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Ana Rosemary, em qual eu conheci no curso de saúde mental do Clínicas, que foi um prazer enorme, aprendi muito e quero continuar sempre aprendendo, e é com prazer que eu passo a palavra a ela. Muito obrigada. Uma boa tarde para todos e todas as pessoas aqui presentes. Antes de começar meus agradecimentos, eu acho importante fazer uma audiodescrição para contemplar todas as formas de acessibilidade necessárias e possíveis. Vou fazer de todas as minhas colegas, as que me antecederam, inclusive das intérpretes. Eu, Ana, sou uma mulher negra, na faixa etária dos 50 anos, o cabelo alisado, né, quimicamente, na altura dos ombros, estou com um batom vermelho, um óculos com armação cor-de-rosa, uma blusa cor-de-rosa também, e um colar também rosa, homenageando, é o símbolo da campanha da prevenção do câncer de mama. Atrás de mim tem um quadro que é um porta-retratos, e aparece também uma ponta da cortina, que ela é clara, com umas nuances de flores. Vou descrever a Analice, que foi a primeira pessoa a falar conosco. Então, a Analice é uma mulher afrodescendente, cabelos castanhos, crespos, estão soltos, na faixa etária dos 40 anos, uma camisa rosa, ao seu fundo, uma parede, e num ladinho da parede tem alguns quadros colocados. Conosco também a Marlene, que foi a segunda pessoa a nos dar as boas-vindas. A Marlene é uma mulher na faixa etária dos 50 anos, a pele clara, o cabelo claro, com mechas escuras.
está preso, uma camisa rosa, ao fundo tem a sua biblioteca. Esqueci de dizer que a Marlene está com brincos penduradinhos, um par de brincos pendurados. Por fim, a Isabelle, que passou a palavra a mim, faixa etária dos 30 anos, loira, cabelo liso, olhos claros, está com óculos, com uma armação do tom vermelho, também uma camisa rosa e tem um quadro ao fundo. A intérprete que está nesse momento é a Denise. A Denise está com uma camisa azul, é uma mulher clara, da faixa etária dos 40 anos, morena clara, cabelos castanhos hoje soltos, e não está de brinco, se não me engano. A outra intérprete que estava conosco, que agora não está aparecendo, a Janaína. A Janaína, uma mulher também de descendência afrodescendente, o tom da pele um pouco mais claro, a faixa etária também dos 40 anos, e a Jana está com os cabelos semi-presos. Bem, feito a audiodescrição de todas nós, eu vou primeiro agradecer ao convite que a Ana e a equipe colegiada da UERGS fizeram à minha pessoa, para que eu estivesse compondo nesse momento uma fala sobre educação especial. Agradeço bastante a atenção que foi me dada, porque durante os nossos dias de conversa houve muito cuidado na forma de elaborar esse momento, né? Foi uma organização muito bem pensada, isso que eu quero dizer a todos e todas. O quanto foi muito atenta a equipe na questão da organização, inclusive a equipe que formulou o folder alusivo a este momento, o pessoal que fica nos bastidores, né? Mas que é tão importante quanto aquelas que somos nós que ficamos aqui expostas, então, que teve essa atenção toda para com este momento. E agora, um pouquinho antes de começar, eu falava para as colegas o quanto parece que foi proposital a escolha da data, hoje, dia 6, e o nome, o título, que é pensar, porque ainda pautamos a educação especial, visto que nós estamos desde o dia 30, vivendo com muita intensidade, um tanto disso que a Marlene nos traz, dessa atenção que temos que ter, o que tem de doce e nem tão doce assim, a nova política nacional de educação especial, que se diz equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. De alguma forma, nós vamos falar disso ao longo desse nosso período de conversa, ainda que ela não estivesse sido pensada quando a gente começou a formular, mas ela também traz muitas coisas que se encontram com tudo que nós estávamos pensando em conversar com vocês. Bem, feito isso, eu vou pedir, então, que vocês, já entrando muito na nossa pauta, eu vou pedir que vocês pensem nas suas infâncias. Porque vocês, colegas orientadores educacionais, professores, muitos de vocês também professores, passaram muito tempo na escola. E gostam da escola porque vocês voltaram para a escola, assim como eu. A gente voltou para a escola, né? Então, a gente teve a oportunidade de sair, como muitos, e fazermos outras coisas, e decidimos voltar e ficar na escola. Somos um povo que adora o colégio. Cada um de vocês, cada uma tem os seus motivos, mas todos nós também temos as nossas infâncias. Eu vou pedir que vocês, por um minutinho, lembrem da riqueza da infância de vocês. A infância dos 3 anos, dos anos iniciais, dos 6, dos 9, da pré-adolescência. Lembrem desse momento passando no colégio, nos ambientes escolares. Eu vou ficar até um pouquinho quieta para deixar que vocês mergulhem, passar essa imersão nesse período. Bem, espero que vocês tenham tido boas lembranças. Algumas também um pouco mais difíceis, aquelas que a gente até tenta esquecer ao longo do tempo. Mas na maioria das vezes, são lembranças muito boas. Vocês vão lembrar das festas de aniversário, quando a escola permitia que se comemorasse aniversário, das gincanas. O pessoal que é contemporâneo a mim, passou muito tempo de gincanas. A gente tinha muita gincana na escola pública. Eu sou oriunda de escola pública, no ensino fundamental e médio. Então, tinha muitas brincadeiras,
uma grande atenção à educação física, às atividades corporais, ao estímulo desse desenvolvimento. Vocês fizeram amigos, amigas, alguns tiveram a oportunidade de fazer a festa do pijama lá em casa, com esses colegas de trabalho, levavam o lanche para si e mais um lanche para outro colega, que vocês gostavam de dividir, ou então vocês não gostavam do lanche que levavam e trocavam com algum colega, que também queria trocar o seu lanche. Enfim, nós temos muitas imagens dessa infância, dos brinquedos, do recreio, dos grupinhos que vocês fizeram, assim como eu fiz, que ora excluía os garotos e em outro momento queria muito ter os garotos por perto, os garotos e as garotas, né? Então, assim, aquelas aproximações e afastamentos que a gente fazia porque a gente se permitia fazer isso. O recreio, a demora em fazer a fila, a briga para dar a mão para a professora, depois nem queria que as professoras lá dos anos iniciais olhassem muito para si, e ela dizia, nossa, como você cresceu. Pois bem, nós temos muitas imagens dessas infâncias. Agora eu quero que vocês coloquem nessas imagens, que cada uma e um tem, aquela imagem que inclui o seu colega com deficiência. Lembrem dele ali, em todas essas passagens que eu disse para vocês. Lembrem daquele colega. Estão lembrando deles. Aquele colega usuário de cadeira de rodas. Aquele colega com deficiência visual. Cego. No tempo que eu estudava no ensino fundamental, e alguns de vocês, não existia o cão-guia tão dado assim. Hoje nós temos mais. O mais comum na nossa escola era termos os colegas com a bengala. Vamos pensar os colegas surdos nessas imagens de infância que vocês recordaram há pouquinho. O colega que precisava, para a gente se comunicar com ele, disso que a Denise e a Janaína vão ficar fazendo conosco, que é traduzir. Eu gostaria que vocês lembrassem daquele colega que dava uns gritos de vez em quando, que a gente não entendia, a gente até achava que a professora ficava muito cansada, porque aquele colega dava muito trabalho para ela, meu Deus do céu, como ele gritava na sala de aula. Ou aquele colega que nunca conseguia entender, a professora falava de uma coisa e ele ia por outro caminho. Ele dificilmente falava do mesmo contexto das coisas que a professora dizia. Era um colega, ou eram os colegas, que geralmente não se escolhia para trabalho em grupo. Por que eu trago isso para vocês? Porque nós que decidimos ficar na escola, tornar a escola o nosso lugar de uma centralidade na nossa vida, porque ali no trabalho nós temos nos constituído enquanto pessoas, identidades de professores e orientadores, que vocês são, eu, educadora especial. Nós temos muitas marcas desse passado e que fizeram que a gente voltasse para o colégio e olhemos para os nossos alunos de alguma forma. Nós somos o resultado dessas experiências passadas, sejam positivas ou negativas, mas nós somos hoje esse resultado. E na maior parte das vezes, se nós estivéssemos presencialmente juntos nesse momento, eu pediria que vocês levantassem as mãos, os colegas que tiveram esses perfis de estudantes com deficiência, os estudantes público-alvo da educação especial, consigo, no ensino fundamental, na festa da noite do pijama, no intervalo, na troca da merenda, na conversa cochichada, que a professora não tinha que ouvir, porque a gente queria contar um grande segredo, no nosso queixume da mãe, como a nossa mãe estava sendo chata, que talvez não nos deixasse ir na festa no final de semana, e a gente estava ali, junto com eles, com elas, falando disso, que tinham que se comportar naquela semana, se bem quisessem fazer alguma coisa de diferente, que fosse no cinema. O quanto essas pessoas estavam com vocês. Nós não vamos ter as mãos levantadas aqui, mas se vocês ficarem à vontade, se manifestem no chat. Para que vocês mesmos acompanhem o que vocês estão colocando, de quanto essas pessoas estavam com vocês. Num geral, colegas, elas não estavam.
A não ser para alguns colegas hoje que estão na faixa etária dos 20 anos, e tem uma coisa interessante aí a gente poder pautar a faixa etária. Não é só uma questão de classificação das nossas idades, ou ver o quanto a nossa pele corresponde à faixa etária que a gente tem. Mas é para falar das experiências e das culturas que nós passamos. Se nós somos o acúmulo dessas experiências, nós temos uma cultura que veio se atravessando ao longo do tempo e que a gente foi agregando alguns conceitos, afastando algum e trazendo alguns outros. Então, se lá, na nossa infância, na nossa pré-adolescência, isso foi pouquíssimo visto ou nunca visto, como será que nós nos constituímos como educadores? Independente do cargo, né? Como educadores. Como será que foi isso? A gente lançou esse olhar inclusivo. A gente foi afetado de que forma pela inclusão? Se nós fomos afetados, porque eu também respeito que tem gente que não foi afetada pela inclusão. Afetada, que eu digo, na maneira de mudar, de transformar, de entender esse outro de alguma forma. Então, dessas experiências que nós temos, dos grupinhos, do juntar para fazer um trabalho em grupo, uma apresentação daqui a pouco, se a gente não teve tanto disso, como é que o nosso olhar inclusivo foi se constituindo? O quanto nós estamos trazendo dessa visão da infância, da juventude, do acadêmico que nos torna profissionais em educação, essa visão inclusiva ou excludente? O quanto a diversidade das manifestações do ser humano foi sendo visto por nós como natural. Eu digo por nós porque o tema da nossa live agora, né, desde que começou, é: por que ainda pautamos a educação especial? Por que é um tema tão premente? E logo em seguida, a gente diz como construir novos olhares sobre o tema. E eu penso que uma maneira de construir novos olhares é olhando cada um e cada uma para esse seu passado, para essa sua identidade, o quanto ela foi agregando a diversidade, ou o quanto se manteve numa certa zona de conforto que pouco lidava, pouco se afetava com coisas diferentes. Eu sou gaúcha de Porto Alegre, circulo um tanto pelos municípios do nosso estado. Então eu fico muito confortável para falar o quanto eu entendo que nós temos alguns municípios, pensando a questão étnica, por exemplo, nós temos alguns municípios que têm uma certa carência de uma diversidade étnica. Bom, e não são só alguns municípios que têm isso. O nosso estado, muitas vezes, é visto fora daqui como um estado eurocêntrico. Vocês sabem disso. As representações que isso tem. E falando do meu lugar de mulher negra, quando eu estou fora do Rio Grande do Sul, e eu digo que eu sou do sul do país, algumas pessoas dizem, de São Paulo? Aí eu digo, não, São Paulo é sudeste. Eu sou do sul, lá do Rio Grande do Sul. E as pessoas dizem para mim, não é não. E eu digo, sim. Não, mas no sul não tem pessoas como tu. Algumas pessoas com um certo cuidado, achando que tem que ter um certo cuidado para não falar que eu sou uma mulher negra. E eu digo, gente, tem negro sim no Rio Grande do Sul. Lembrem da Daiane dos Santos, aí eu tenho que recorrer para além de mim, para outros expoentes estaduais, para reafirmar o meu lugar de direito, que é ser uma pessoa do sul do país, do estado mais sul, porque as pessoas nem sempre acreditam que o nosso estado é um estado que também tem uma miscigenação enorme, uma diversidade étnica. Eu trago isso para ponderar o quanto que alguns municípios que vocês que estão agora nos assistindo representam, e o quanto às vezes a questão étnica ela é uma questão muito inclusiva, que tem que ser olhada com muito cuidado. Até porque é exatamente na falta que nós vamos ter que pautar. Não é só pela presença. Não é só porque tem uma pessoa negra que eu tenho que pautar. Não, para nós educadores tem que ficar a atenção que é na falta que a gente pauta, porque nós vamos ter que nos perguntar aonde estão e por que não estão. Se nós, como todo o Brasil, teve, há muito tempo atrás, povos indígenas
habitando o nosso estado, onde é que eles estão, para além da Rua da Praia, pensando aqui em Porto Alegre, vendendo seus produtos ou algumas feiras como no Brick da Redenção? Aonde é que eles estão? Por que eles tiraram daquele lugar? Por que hoje eles são minimizados enquanto importância histórica? E são vistos com sobrancelhas, algo assim para afastar. E aí eu vou relacionar direto com a questão do público-alvo da educação especial. Porque pensar uma educação inclusiva é pensar de todos com as suas diversidades. E a educação especial, em específico, para não ser muito redundante, ela também traz isso, quanto que às vezes o não ter a pessoa com deficiência junto provoca que nós falemos sim delas. Não é só quando elas chegam. Porque muitas vezes as pessoas dizem, alguns educadores, professores das equipes de vocês, mas a gente tem que se preparar primeiro, para depois poder trabalhar. Não. Nós temos que ter o preparo, porque a gente sabe que a escola é para todos, né? A Constituição de 1988 diz isso. A escola é para todos. A escola pública para todos, a escola privada tem lá as suas especificidades para abrir esse todos. Mas hoje nem a escola privada pode mais fechar os olhos e cruzar os braços e dizer que não vai aceitar o estudante público-alvo da educação especial. É ilegal. A LBI, depois de muitos outros movimentos legais, a LBI vem e consolida que o acesso da pessoa público-alvo da educação especial também deve se dar na escola privada, sem priorizar ou criar critérios para o acesso. Do tipo, se é cega, não vou aceitar. Se tem deficiência daquele jeito, não vou aceitar. Isso não pode mais, é crime. Então, eu trago para vocês que a questão lá, as nossas infâncias, as nossas juventudes, as nossas saídas, as nossas escapulidas, o nosso colar na prova, o professor não cola, mas né, vai que alguém daqui tenha colado alguma vez. Com quem eram os nossos cúmplices, com quem a gente se juntava, quem é que a gente achava que ia nos ajudar naquele momento difícil, para quem é que a gente delegava aquele nosso olhar de pedido de socorro? Era para um colega com deficiência? Nós estávamos com eles, interagíamos com eles, fazíamos os passeios à Feira do Livro com eles, fazíamos o passeio ao Jardim Botânico, ao Zoológico, à Expo Inter com eles, alguma feira das nações, alguma feira das etnias. Eles estão juntos. Então, se é para falar de nós primeiro, antes de falar para dentro da escola, é olhar para o que cada um e uma de vocês representam e tem a sua história e que possa se ver como mobilizador de mudanças. É poder olhar para essa sua história e entender que realmente a gente não aprendeu a fazer com eles, enquanto nós éramos estudantes. Fazer uma pequena pausa, porque nós tínhamos combinado que a cada 15 minutos, um pouquinho, né, Ana, o pessoal poderia fazer algumas perguntas e a gente ia respondendo conforme as perguntas forem aparecendo a cada 15 minutos. Mantemos isso, Ana? Podemos manter e ficamos a teu critério também, que podemos seguir, pode ser? A gente pode abrir para perguntas agora, se nós já tivermos perguntas. Tá. Pergunta exatamente a gente não tem ali no chat, né? Mas o pessoal trazendo assim essa busca à sua memória, né? De colégio, de escola. Então tem muitos relatos aqui trazendo, né? Algumas colegas trazendo que realmente não encontravam colegas com alguma deficiência, né? Não tinham na sua turma, na sua escola. Relatos de colegas trazendo assim que de lembrarem que meninas, uma situação aqui, quem é que falou aqui? Mas enfim, eu vou trazendo assim mais ou menos por cima, né? De uma menina, uma colega negra e com deficiência. Eu não estou encontrando aqui se ela tinha alguma deficiência só física, que é o que ela relatou, né? Ou tinha algo a mais. Então,
ela trazendo ali que ela sofria junto com a colega, né? Esse preconceito existente e que ocorria na escola dela, né? Ó, aí está, eu acho. Isso, ó, me recordo de uma colega negra com deficiência física, utilizava um sapato com plataforma maior do que a outra, isso foi na 4ª série. Recordo que ela sofria muito preconceito, eu achava, por sentir aquele sofrimento dela, queria sair daquela escola. Ela ficou alguns meses apenas na escola. É lamentável, né? Obrigada, Márcia Silveira, pelo teu relato, né? O quanto, há 20 anos atrás, menos um pouco, o quanto essas coisas eram tão presentes, né? O quanto era difícil dos sistemas de ensino darem conta dessa acolhida e de uma permanência com qualidade nos espaços escolares. E avançando, então, do nosso tema, dessa linha de raciocínio, se a gente não fez isso, a gente pouco viveu, né? Aqui foi um relato de alguém que via acontecer, e a colega, no fim, a pessoa com deficiência, não ficou o tempo todo na escola, logo se ausentou. Vamos mudando para o hoje, já que nós somos o acúmulo dessas experiências, eu acredito nisso, né? Não tem como a gente não ser. Quando a gente fala de uma educação para todos, e com essas marcas todas que nós temos, quem são os nossos interlocutores? Com quem nós estamos falando? Como que nós estamos quebrando paradigmas? Estamos conseguindo quebrar paradigmas? Como estamos dando conta de preconceitos? Por qualquer que seja a situação da inclusão, e no quesito da educação especial, como que a gente fala disso? E pontuo isso para vocês, para que a gente entenda o quanto a nossa mensagem ela é forte e muitas vezes tem que ser o mais imediato possível. A gente não pode deixar, enquanto educadores, algumas situações passarem. Nós somos agentes políticos, não partidários, não é essa a questão. Nós somos agentes políticos de pensar uma educação para todos, uma educação que garanta o que prega os direitos humanos, o do acesso ao conhecimento na melhor forma que for. E quando a gente ouve algumas coisas nesse lugar de escola, e aí vocês, colegas, orientadores educacionais, ou as famílias, se nós temos algumas familiares aqui, né, assistindo, ou colegas que são de outras funções, professoras de AEE, por exemplo, quando nós ouvimos algumas coisas que são delicadas, que podem estar indo na contramão um pouquinho daquele fel, com F, que a Marlene trouxe, não tão doce, mas mascarado às vezes por um sorriso, ou algo que parece que é para ser gentil e não é. Como é que nós lidamos com isso? Relato para vocês uma situação que eu passei há muito tempo atrás. Como é que isso fica na comunidade? Eu, naquela época, era assessora, né, da SMED de Porto Alegre, e estava indo fazer assessoria numa escola de periferia de Porto Alegre, na região do Partenon, do Grande Partenon. Uma escola municipal. E naquele dia em especial, eu estava no meu carro. E levando outras colegas junto, porque nós saímos da SMED, cada uma para fazer alguma assessoria específica, a minha no campo da educação especial. Subindo uma rua que levava à escola, uma rua muito íngreme, sem asfalto, de chão batido. Um dia bonito, como hoje está aqui em Porto Alegre, pelo menos, né, aqui em Viamão também. Um dia bonito, agradável. O que isso quer dizer? Muita criança na rua, né? E essas ruas estreitas, lomba acima, aquela criançada que fica sentada ali, meio da rua, calçada, as coisas se misturam, porque não está tão delineado assim, né? O asfaltamento e a parte que é de circular e a parte que não é circular. Aonde eu quero chegar? O carro passava muito próximo às crianças. E naquele momento, uma das crianças daquela região pegou e disse assim: olha ali a neguinha dirigindo o carro. Era uma criança de cerca de 10 anos, eu não a conhecia e não sei se era estudante daquela escola que eu estava indo visitar. O que me chama a atenção?
É uma região, como qualquer região de periferia de Porto Alegre, que a miscigenação está posta, não há um predomínio étnico, né? Há brancos, há afrodescendentes, há indígenas e há de tudo um pouco. E eu saúdo muito essa diversidade. Então, dessa região, e quem disse isso, quem foi o emissor dessa fala, foi um garoto negro. E aí eu faço uma leitura, e fiz naquela época uma leitura, do quanto ele ficou impactado com aquela situação. De ver uma pessoa, uma mulher negra dirigindo, até porque o comentário dele não foi de forma alguma ofensivo, foi uma constatação, aquilo que se percebe e se fala de imediato. E como criança, muitas vezes não tem filtro, lá foi ele jogando, a ponto de eu ouvir, porque a rua era tão íngreme e tão estreita, que, claro, eu tinha que ter cuidado para dirigir, para não atropelar ninguém, então eu ouvi muito bem o que foi trazido. E logo em seguida eu trouxe isso como uma pauta para aquela escola, né? Porque o quanto as crianças, por mais que tenham professores negros, muitas vezes não se veem projetados nisso e não se percebem como também pessoas protagonistas da sua própria vida e que podem se enxergar a ter um carro. Porque hoje em dia, e naquela época, isso tem uns 15 anos, negros dirigirem não é uma questão, assim, da exceção. Não é. Então não era porque era algo nunca visto, não era da surpresa, mas muito mais do quanto ele não se vê, ou pouco se via projetado nesse lugar de também estar dirigindo. E aí é pensar que essa é uma pauta inclusiva. Porque quando eu converso com você sobre educação especial, eu não consigo fechar-me exclusivamente na pauta da educação especial, porque eu entendo que tudo isso é inclusão, e são pautas entrelaçadas, que é pensar as representações das pessoas e o que nós fazemos com aquilo que nós ouvimos, nós que somos técnicos em educação. Nós que estudamos muito para isso, que apesar do que foi dito recentemente pelo ministro da Educação, nós somos professores porque achamos uma coisa muito importante para fazer na nossa vida assim, não é porque nos faltou alguma coisa. Não foi nunca por falta de opção, é porque nós escolhemos formar pessoas, inclusive ministros. E bem, então é pensar o quanto esse nosso papel tem de um agente político que nós somos, de resgatar, de trazer esses assuntos à baila, de comentarmos sobre aquilo que nem sempre é tão agradável, mas cabe a alguém falar. Se nós estamos em escola, nós temos um compromisso continuar com a formação das pessoas, sendo eles nossos alunos ou não. Sejam os outros colegas não orientadores, mas tenham um compromisso sem formação com a acolhida e com a escuta. E aí, pensando na pessoa público-alvo da educação especial, essa que, como disse a Márcia, saiu da escola logo em seguida, não ficou muito tempo, as outras que ficaram a algum custo. Eu digo para vocês, qual é o custo desse silêncio? Quando se silencia e não se fala sobre o público-alvo da educação especial, nós estamos preparados para arcar com esse custo? Nós temos noção do que isso causa? Eu falo, por exemplo, das chamadas publicitárias, que as mantenedoras, que as redes de ensino, que a unidade escolar faz para cada chegada de ano letivo. A cada final de ano, até o início do outro ano letivo, nós vemos muitas chamadas das unidades escolares, convocando a população para vir se matricular. Percebam bem como são esses outdoors, esses cartazes, os anúncios digitais. O que está sendo trazido ali? Quem são os alunos daquele espaço? Apresentam a diversidade étnica? Apresentam a diversidade de gênero? Apresentam a diversidade da condição humana, psíquica, cognitiva? Tem criança com deficiência física postada nessas imagens de chamada? Tem crianças com deficiência intelectual? Tem crianças surdas? Tem, pelo menos na mensagem de chamada, uma sinalização em libras, em braille? Se a escola é para todos, nós estamos de fato chamando todos ou já estamos fazendo uma seleção natural? Porque se as pessoas não se veem representadas, será que elas se animam tanto assim a chegar na escola? Se a gente não promove, como fizemos aqui agora, pensar uma audiodescrição, pensar a tradução em libras,
porque qualquer pessoa pode chegar, é algo que vai ficar gravado. Então, outras pessoas verão, depois desse momento, nós estamos falando de inclusão de que forma? É algo que está no papel e a gente se permite falar, replicar, ou a gente vive essa inclusão? E aí eu perguntei para vocês anteriormente, quem são os interlocutores de vocês de uma educação para todos? Com quem vocês estão falando? As pessoas estão ouvindo vocês? Vocês ouvem que as pessoas falam sobre inclusão da pessoa com deficiência? Mesmo que vocês não tenham na escola hoje estudantes com deficiência, vocês se permitem pautar, ou é só quando a coisa fica muito inflamada que daí a gente vai falar sobre isso? Quando está todo mundo desgastado, estressado, achando que não vai dar conta, aí é que a gente vai falar. Quando as pessoas daí já estão, de certa forma, com dificuldades de compreender e até de ouvir, porque estão tão tomadas das suas situações, do seu estresse, da sua situação problema, porque pode ser uma situação problema. Pode. Se eu nunca lidei com um surdo cego, pode ser uma situação problema. Se eu nunca lidei com um TEA não verbal e de uma família surda, é um problema. Como é que eu vou abrir a escola e começar a me comunicar com eles? Vamos usar o telefone celular e pensar algum tradutor simultâneo de imediato? Teremos baixado nos nossos telefones algum aplicativo que permita? Vocês têm? Algo que possibilite que, mesmo que não seja na escola, que seja na rua, que nós estaremos caminhando pela rua, circulando, e se a gente vê uma situação difícil, que alguém precisa de ajuda, e percebemos que essa pessoa tem alguma necessidade educacional especial, estaremos com alguma mínima disponibilidade e preparo? Porque se nós trabalhamos em escola, nós estamos dizendo que todos chegam na escola. Isso, não há lei que mude isso, ainda bem. Todos têm que chegar à escola. E nós estamos preparados para esse todos? Então, se a gente está perguntando no título da nossa live, ou sugerindo como construir novos olhares, nós temos esses olhares em nós? Nós somos afetados por esses olhares? Nós já começamos a mudar, então, alguma coisa? Vocês já estão se vendo como agentes de mudança e pessoas mais inclusivas? Porque, com certeza, muitos de vocês são inclusivos. Eu tenho aqui, por exemplo, desse colegiado, 3 pessoas inclusivas. Ana, então, assim, o que a gente pode perceber que a discriminação, ela deu uma evoluída, né? No termos de não discriminar tanto ou segregar que nem a gente era antigamente, né? Porque aí a gente vem recordar o passado, né, desses alunos que nem para a escola iam, que não vivenciam, ela deu uma evoluída. Mas, hoje ainda, vê um pouquinho do reconhecimento maior, né, para o acesso a todos esses alunos, aos direitos, né. Como é que tu vê isso? Como é que tu coloca essa situação, assim? A gente já pôde perceber que houve uma evolução. Sim, ocorre, mas isso ainda existe. Exato, existe, Isabelle, muito obrigada pela tua consideração, porque hoje o acesso, ele está muito mais democrático, ele está muito mais legalizado. A grande questão para nós, e aí já entrando um pouco no âmago da nova política de educação especial, a grande questão está na qualidade dessas oportunidades de aprendizagem, porque no nosso tempo, no meu tempo, eles nem chegavam. Não chegavam nas turmas regulares. Hoje eles estão, os colegas orientadores, tu como professor de IAE, que te apresentaste antes, né? Eles estão nas turmas regulares. Só que eles estão... Ana, se me permitir, tem ali o argumento de uma colega que diz: como fazer um trabalho efetivo com foco nas potencialidades e não nas limitações, integrando todos os segmentos da escola. Logo na sequência, tem um relato de outra pessoa que diz: tive experiências semelhantes, a colega deixou a escola porque a exclusão era direta. Desde essa experiência, nos 80, me dedico à causa, como uma profissional e mãe de um jovem autista. Infelizmente, sofremos na pele a mesma dor, seguimos a luta. Professora Ana, poderia falar um pouco sobre como trabalhar com as famílias também?
São questionamentos que estão chegando, né? Achei pertinente, achei que junta ali. Depois tem mais alguns comentários que eu posso relatar também, Ana. Então, eu vou terminar a resposta à tua pergunta, Isabelle, e já vou trazer algumas considerações sobre essas 3 questões que a Marlene trouxe, tá bem? Então, assim, eu falava da questão do acesso, que está democratizado, eles chegam, eles se matriculam na escola regular, e também nas APAES, e também nas escolas especiais. Eles ficam na escola regular, e aí pensar, como é que isso está hoje? Bom, hoje nós temos realmente uma série de leis e avanços político-pedagógicos administrados anteriormente, né, por gestores federais anteriores a essa gestão, que possibilitaram também que essa inclusão nas escolas regulares ela fosse mais efetiva. Tendo o AEE, o atendimento educacional especializado por decreto e regulamentação, como um dos serviços de apoio, e aqui eu vou fazer um destaque, logo em seguida, já juntando com a questão do trabalho efetivo das potencialidades, que aqui alguém perguntou. Entender o estudante, público-alvo da educação especial, com as suas singularidades, que sim, ele tem deficiência, ele não é a deficiência, como a Marlene falava anteriormente, no início da nossa live. A pessoa não é a deficiência, ela não é a autista, ela não é a cadeirante, ela não é a deficiente intelectual. As deficiências, o transtorno, a altas habilidades, é uma das suas características. Então, ela é uma criança com tantos anos, com alguns irmãos, que mora com pai, com mãe, com vó, com dinda, é abrigada, e tem deficiência. E tem o transtorno do espectro autista, e tem altas habilidades, superdotação, e é surda, e tem baixa visão, e tem deficiência múltipla. Então, começa, para poder pensar a potência da aprendizagem, e o quanto desse avanço que a Isabelle traz, é poder olhar, dissociar o laudo, o diagnóstico, tem que dissociar. Para olhar a potência da pessoa, eu tenho que olhar para além do diagnóstico. O diagnóstico não é rota pedagógica. O diagnóstico não é a estratégia de aprendizagem. Não é. O diagnóstico, ele apresenta, de uma competência científica, a descrição de uma das características daquela pessoa. É como eu ter feito a audiodescrição de nós e se uma de nós tivesse alguma deficiência. Eu tenho uma visão para perto que não funciona se eu não tenho óculos. Então, eu tenho uma necessidade especial. Por isso que eu e a Isabelle usamos óculos. A nossa visão já não está tão, assim, apurada a ponto da gente enxergar sem esse apoio. Então, é pensar que essa inclusão de hoje, que diz que sim, eles estão nas escolas regulares, alguns de vocês, então, já colocando aí o quanto tem se mobilizado, é para além de uma orientação educacional, é para além de um AEE, é um trabalho em equipe, é um trabalho institucional. Pensar em inclusão é pensar rede de apoio, onde eu tenho vocês, orientadores e orientadoras educacionais, com muita percepção de qual é a sua atribuição, de mediar essas falas tensas, de um certo questionamento que diz, mas por que eu tenho que aceitar aqui se tem a pai ali? Ou, por que não deixar na turma do primeiro ciclo, se ele não está nem alfabetizado, mesmo tendo 13 anos? É uma conversa em equipe, porque eu vou ter que olhar para além da não alfabetização, eu vou ter que olhar para além de uma postura mais agressiva de algum estudante que pode ter, eu vou ter que olhar para além disso e olhar, e o que essa pessoa, com a identidade do seu nome, porque eu vou ter que nomeá-la. Não aceitem, colegas, descrições que começam assim, eu tenho um estudante com Down. Não aceitem. Vamos fazer um exercício da identidade. Você tem um estudante que se chama... Que ano que está? E muitas vezes, eu creio que vocês, orientadoras e orientadores, terão feito uma pergunta. Quantos anos tem? E os interlocutores de vocês, com quem vocês pensam em todos merecem educação, todos têm direito à escola, as pessoas não sabiam dizer.
Parece que tem 12. Deixa eu ver. Não, acho que 9, né? Só um pouquinho. Fulano, quando é que o fulano foi teu aluno? Porque daí começa a pessoa a tentar fazer uma linha histórica. Mas é uma linha histórica contada pelos outros. Não é a linha histórica da identidade daquela pessoa. É onde a gente traz a questão da identidade, olhar para a subjetividade. É dar aquilo que ela tem direito, que é um lugar, é um nome, é uma voz. Ela tem tantos anos, ela está em que ano? No 4º ano, no 7º, no 1º do médio, na educação infantil. Na educação infantil, e ela fala, mas ela não sabe juntar brinquedo nenhum, é desorganizada, leva tudo à boca, pega e lambe o parapeito da janela, se atira no chão, não consegue dizer quando quer fazer xixi ou cocô, não consegue sinalizar das suas necessidades orgânicas. Mas aí eu vou ter que olhar para isso. Então, a gente está falando de quem? É da Ana, da Marta, do Paulo, do Renato. O que nós estamos oferecendo aí para responder a questão do trabalho efetivo sobre as potencialidades dele? As faltas, todo mundo fala muito rápido. Todo mundo sabe falar correndo das falhas ou das ausências que essa criança tem, que esse jovem tem. Mas quando a gente pergunta, e o que sabe fazer? Há uma grande interrogação no rosto daquela pessoa com quem nós estamos conversando. Porque é fácil, é muito rápido, é uma cilada saber falar tão rápido das falhas, das ausências, das disrupções. Mas saber falar do como é que essa pessoa reage. Ela consegue ficar 5 minutos atenta em alguma atividade? Ela consegue, mesmo que ela fique caminhando pela sala de aula ou caminhando pelo corredor da escola, ela tem algum contexto? Ela faz uma leitura de mundo, como bem dizia Paulo Freire, antes de fazer uma leitura das letras? Aqui alguém falou da exclusão direta e trabalhar com a família. A exclusão direta, ela está extremamente linkada a partir do momento que a gente não dá a subjetividade e não reconhece a função cognitiva que essa criança ou que esse jovem tem. Porque todo mundo tem uma função cognitiva que funciona. Não funciona de acordo com a expectativa que a gente tem, enquanto orientador, enquanto professor da turma, coordenação pedagógica. Nós vamos ter que ressignificar. Trabalhar com a família, escuta ativa. E aí é algo que compete tanto a professores quanto aos orientadores da escola. Claro que para todo mundo. Mas pensando em funções... Oi. Aí tem a questão também, né, da gente rever com aqueles professores ou com aquelas famílias o que essa criança é capaz de fazer, esse aluno é capaz. A gente devolver a pergunta, né? O que é capaz? O que ele tem condições? Porque o não a gente já sabe, né? Eles pautam muito no não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, mas o que ele faz, né? Eu acho que isso é bem importante, principalmente no AEE. Eu trabalho muito essa questão. O que ele consegue fazer em sala de aula? Ele é capaz de copiar? Olha, ele consegue copiar. Ele é capaz de fazer uma roda com os colegas? Consegue. Então, olha só quantas coisas que a gente pode trabalhar para que esse aluno possa vir a participar efetivamente de sala de aula, assim como das outras coisas na sociedade, né? Ana, vou pegar o caminho aí da BL e vou acrescentar algo assim que é um grande para nós hoje em dia, um desafio, né? Que é estarmos nesse momento de pandemia, né? E como fazer, e isso foi uma das colocações também. Ninguém está pedindo uma receita, mas algum caminho que a gente possa ir, né? Uma das nossas participantes de hoje, que ela trouxe o seguinte: a minha preocupação imensa com os estudantes que estão em casa, né, em ensino remoto, e necessitam de um olhar, de um acompanhamento efetivo e interação. E aí, então, ela traz: o que sugeres para trabalhar com os alunos de educação especial nesse momento de pandemia? Porque, e aí eu me atrevi a trazer logo em seguida da Beli, porque a Beli traz uma fala de uma experiência no presencial, né?
E agora, nesse momento, né? E isso que, essa pergunta, essa colocação, vai muito além do que mandar algo por vídeo, ou por papel, ou enfim. O que tu pode nos dizer? Então, eu só concluí a questão do trabalho com as famílias, como trabalhar com as famílias, e vou falar um pouco mais densamente sobre a questão do AEE e esses apoios nesse momento, né? A questão do trabalho com as famílias é para todos. Creio que a escola tem que parar de insistir em ajeitar a família dos outros, porque muitas vezes as falas nas escolas, em reuniões, por que a família não fez, por que a família não encaminhou. Nós devemos solicitar às famílias os encaminhamentos necessários. Devemos mostrar para elas um caminho, alguma alternativa que vá facilitar a vida desse seu filho ou filha. Mas também a gente não tem como obrigar, a não ser nos casos de maus tratos, negligência, como obrigar que aquela família faça no tempo que a gente está pedindo. Porque cada um tem o seu time, cada um tem o seu tempo. As famílias têm o seu jeito de resolver as coisas, de ver as coisas. Nós temos uma visão técnica, então é claro que a gente está olhando aqui, com um olhinho fechado ali na frente, já imaginando mais lá na frente ainda. Então, claro que a gente vai ficar fazendo proposições às famílias muito adequadas, muito importantes, relevantes na vida daquela criança enquanto lugar escolar, vida acadêmica. Mas a gente precisa sentar muito com essa família e essa escutativa que não se torne só um jargão, que possa ser aquela conversa, aquela aproximação para fazer parceria, para fazer rede de apoio, para o estabelecimento de compreensão, que a família compreenda, ainda que não vá fazer aquilo que nós estamos pedindo, que a gente ouça, ainda que a gente não concorde com o que a família está conseguindo nos dizer, porque ela vai dizer o que for possível e quando ela quiser. Tem coisas das famílias que envolve aquele aluno que a gente vai saber muito depois que ele saiu do colégio. Outras coisas, o boato é tão forte que chega muito rápido no nosso ouvido, dependendo da comunidade, como se organiza. Ou seja, trabalhar com a família não é julgar, é entender que, apesar de, é com essa família que nós vamos lidar. Apesar de uma certa desorganização para nós, no nosso viés técnico, naquilo que a gente intenciona enquanto proposta pedagógica, que não está funcionando tanto, é poder apresentar para a família os nossos argumentos, as nossas evidências. Famílias compreenderão, outras ainda não, e nós vamos continuar trabalhando com todas. Então, como trabalhar melhor com as famílias é sendo humildes o suficiente e vendo o que poderia ser conosco. Porque nem para nós, na nossa casa, tudo com os nossos filhos, sobrinhos, netos, foi na excelência que se pensou. Talvez tenha sido para muitos, mas nem sempre para todos. Então é poder ter a empatia de se colocar naquele lugar e entender que as coisas são um pouco mais difíceis, que nós vamos precisar de mais tempo, mas que tem muito de um pedagógico para fazer. Não é delegando para a família. Alguns de vocês devem pensar, Ana, mas a gente faz tudo o que a gente pode e nós vamos continuar fazendo. Se a família levasse naquela avaliação, se a família levasse ao exame, se a família desse o remédio, seria muito melhor. Concordo com vocês, vivi isso. Seria muito mais rápido, muito mais efetiva a aprendizagem. Apesar disso, a família não consegue fazer, manter, e aí nós vamos ter que pensar outros ajustes pedagógicos. Mas, como eu disse, as situações de negligência e maus tratos, é claro que nós temos que encaminhar. Não vamos tolerar. Há de se ter equilíbrio para tudo, né? A questão de um AEE efetivo, do ensino remoto, muito parecido com o que eu falava antes, dessa rede de apoio, né? Quando a Isabelle estava trazendo desse AEE, o quanto ele funciona, é perceber que nós temos ali, no atendimento educacional especializado, uma potência de trabalho, mas é um trabalho articulador, não é um trabalho de reforço. É um trabalho que articula a família, o estudante, os professores, e muitas vezes mais alguém da equipe. O coordenador de turno, o monitor, é uma pessoa que tem, o profissional do AEE, tem por competência dada, legalmente, via os decretos de 2008 e 2009,
tem por decreto, dar conta das aprendizagens com qualidade via recursos, porque vai mostrar quais são os recursos, tecnologia assistiva, material ampliado, a tradutora, junto, encaminhar esse estudante para a escola bilíngue de surdos, se ele é surdo, é entender qual é a sua língua primeira, que é Libras, e não o português escrito para a comunidade surda. Então, nós somos agentes políticos de inclusão. A nós, professores de AE, eu digo nós porque eu também fui professora de AE, a nós, professores de AE, nos cabe essas articulações, um conhecimento específico para lá dentro da sala do AE, fazer um trabalho, ou melhor, desenvolver um trabalho pensado naquela funcionalidade que o estudante tem. Não cabe ao AE terminar o tema que o estudante não fez. Fazer o trabalho tem que ser entregue daqui a 2 dias, então leva para o AE para fazer. Ensinar letramento e numeramento, porque está com dificuldade. Não é para isso o AE. O AE serve para ensinar o estudante a aprender. É o aprender a aprender. Não é aprender os componentes curriculares. Não é. Um AE que é digno, que é cônscio do seu dever, apesar de uma mantenedora ou de uma instituição que esteja tentando direcionar esse AE para esse caminho do reforço, do completar atividades escolares, um AE que eu chamo tarefeiro, porque vai lá e completa a tarefa do dia ou da semana. O AE não é tarefeiro, ele está lá escrito na lei, é um serviço de apoio à inclusão, que olha para esse estudante, avalia o estudante, acolhe a família, orienta o fazer do professor, se coloca à disposição para ajudar no planejamento docente. Vai lá e fala com vocês, orientadores educacionais. Nós vamos ter que pensar outras estratégias para chegar naquela família ou para impactar melhor o desempenho do estudante naquela turma. Nós vamos chamar os coordenadores pedagógicos, os supervisores escolares e fazer uma rede de aprendizagem para esse estudante. O AEE, quem trabalha no AEE tem que estar disponível para o trabalho em rede. Quando eu fazia a seleção de profissionais em AEE, numa rede que eu trabalhava, era uma das perguntas que eu fazia: tu te vês operando em equipe? Ou tu, de repente, é aquela pessoa que trabalha melhor na sua sala, com seus objetos de trabalho, e trabalha bem mesmo, não estou brincando, trabalha muito bem, desde que não seja em equipe, porque tem pessoa que não tem perfil para equipe. O AE demanda equipe, porque haja papo para conversar com a família, para ouvir as coisas não tão agradáveis e acolher e tentar transformar isso e devolver de uma outra forma, conversar com uma equipe que não é tão inclusiva assim e sustentar uma política de direito, em conversar com professores, em chamar para uma reunião, combinar com a equipe pedagógica da escola e com a gestão escolar um certo seminário sobre síndrome de Down, sobre tecnologia assistiva, sobre o estudante do transtorno do espectro autista, o que é uma pessoa com alta habilidade. Quem é que faz a medição de altas habilidades? Quem é que faz essa verificação? É o educador especial. Muito prazer. Porque altas habilidades não tem CID. Então, não é um doutor, não é um médico que vai fazer a identificação de altas habilidades. É o educador especial por excelência, por competência técnica, que vai dizer que o estudante tem indicadores. Ah, mas então só dá para encaminhar para o AE quem tem diagnóstico? Nunca. Não é disso. Se encaminha para o AE um estudante que está em situação de não aprendizagem há algum tempo. Não é esse que sofreu um problema nesse ano, que esse 2020 está sendo impactante, né? Não é um estudante que até 2019 tinha um bom desempenho, e nesse ano a coisa está diferente, mas também, né, gente? Quem é que está igualzinho a fevereiro de 2020, né? A gente tem uma mudada aí. Bom, esse estudante com dificuldade de aprendizagem não é o estudante da educação especial. O estudante, para ir para o AEE, tem que ser o estudante público-alvo da educação especial, mesmo sem diagnóstico. Nós temos a nota técnica de 2014 do INEP, com o MEC, falando da não obrigatoriedade de laudo para encaminhamento ao AEE. Mas por que isso? Porque nós estaremos em equipe, nós estaremos ouvindo que os professores, nós, professores de AEE, estaremos ouvindo o que os professores da turma estão falando, o que falavam sobre o estudante o ano passado, o que a mãe fala sobre o estudante, o que nós
explorando atividades com esse estudante, estaremos confirmando que ele tem mesmo um perfil de pessoa com deficiência ou não tem. Bom, entendo um perfil sem diagnóstico, mesmo sem diagnóstico. Tendo um perfil de pessoa com deficiência, é público-alvo do AEE. E aí eu preciso desse AEE efetivo, que, por exemplo, hoje, pandemia, quase 7 meses de isolamento social, essa nossa atuação, a atuação que a Isabelle e outros colegas professores de AEE estão dedicados a fazer, que é aquela interação ali com a pessoa. E não é porque a gente é brasileiro que a gente gosta tanto de tocar nos outros, né? Nós temos isso por hábito. Mas um AEE, ele vai para o chão, ele rola. Ele levanta a criança, o jovem, quando ele está desorganizado, quando ele está dando pontapé nas paredes, alguém tem que ir lá e abraçar mesmo. É fazer uma contenção com afeto, mas com autoridade. É poder reorganizar essa criança, esse jovem, e dizer: Rita, só um pouquinho, vamos se acalmar, vamos lá. Como assim? Tu consegue, eu vi ontem que tu estava fazendo, olha só, vamos fazer junto. E tem um jogo, e tem uma atividade que precisa do registro gráfico. Ou é só o caminhar, o circular pelos espaços escolares. Tem muita coisa para esse AE fazer. Só que a gente não está tendo isso agora. E aí, para poder responder, o que eu sugiro nesses momentos de atividades remotas? O que eu sugiro? Que vocês tenham mantido o vínculo desde março. Aquele vínculo que foi cortado em 16, 17 de março, que vocês tenham podido manter, apesar das circunstâncias. Eu sei que é não ter telefone, não ter sinal de internet, não ter um computador. Não tem. Nós falamos de redes públicas e privadas, e mesmo na privada nós temos estudantes que não têm. Não conseguem acessar. Passam em casa deitados o tempo todo, esse estudante. Pouco animado, pouco disposto a explorar. Ou ele está muito comilão, porque ele ficou tão ansioso que devora o que tem nos armários. E as mães dessas crianças, desses jovens, estão colocando corrente na geladeira. Nós estamos ouvindo terapeutas falarem conosco que sabem que o estudante está ficando amarrado na cadeira, que é uma maneira de contê-lo. E aqui não está nem em jogo de qual é a mantenedora, se é pública ou privada. Então, como é que faz um AEE? O que faz um AEE? Faz presença. Tem que estar. Se tem telefone, vamos mandar um áudio. Sem o interesse numa proposta pedagógica. Porque agora a pandemia, o isolamento social, nos convoca à vida. Eu acredito muito, não combinei isso com as meninas do colegiado aqui da UERGS. Eu acredito que o que nós temos que aprender agora é sermos pessoas que se cuidam e cuidam uma das outras. As aprendizagens acadêmicas, nós temos tempo para isso. Os estudantes que não estão organizados para a aprendizagem acadêmica, porque o mundo virou de cabeça para baixo. Eu e talvez muitos de vocês tenhamos ficado assustados no primeiro mês de isolamento social, pensando, nós vamos viver para contar o amanhã? Muitos de vocês podem ter perdido familiar, não puderam fazer a celebração, o ritual de despedida. Então o mundo virou de cabeça para baixo. Virou sim, virou mundialmente, e é o mundo, não é a forma de expressão. O mundo parou. O mundo parou e nós tivemos que aprender a estar atentos a si, aos seus desejos, ao que o ambiente nos fornece. As pessoas brincam, casamento que é bom vai durar depois da pandemia. Não é à toa que esses comentários vêm. Aqueles pais, tem um cara que brinca no Facebook, eu acho que ou não, é no YouTube, um cara que brinca, que é um homem de pele clara, que vem sempre de pijama para frente do vídeo e começa a falar, a voz se arrastando, que ele tem que ajudar o filho no colégio, que ele não lembra mais da química e nem da física, puxa vida, é o filho que tem que saber disso e não mais ele, que ele até finge passar mal para o filho não perguntar as coisas da escola para ele. Pois bem, há muita brincadeira sobre a situação, mas ela é séria. Nós temos o hábito de brincar com coisas que são sérias. É sério. Porque os nossos estudantes mais emblemáticos, enquanto público-alvo da educação especial, eles se desorganizaram. E algumas famílias se desorganizaram junto. Família perdeu emprego, alguém se separou, além de um luto que teve que fazer.
São 2 pessoas da família sem emprego, ou com o risco de perder. Então, assim, é muita necessidade de vida, vocês entendem? É disso que eu estou falando. Então, o que faz um AEE nesse momento? Vive, mantém vínculo de vida com as pessoas. Mostra a possibilidade de permanência, de que a gente vai superar. Estamos superando, as aulas estão quase voltando para a maioria dos municípios gaúchos. É mostrar que tem coisa para fazer, que é poder se divertir. Tu tá conseguindo escovar os dentes, aluno, aluna? Essa roupa que tu tá é a mesma de ontem? Bom, não tem como chegar nele, não é possível visitar as pessoas. Você deve ter visto um vídeo que circulou bastante de um professor latino, que vai na casa dos alunos e entrega pizza. Ele está de máscara e ele entrega a caixa da pizza. Quando as crianças abrem as caixas da pizza e veem que é ele, percebem que é ele, correm tentando abraçá-lo e ele vai e se afasta. Né? Então, assim, a gente não tem a possibilidade desse contato. O AEE é feito de contato. É na mão, é nesse corpo, é virar o rosto e dizer, olha para mim, tu tá me entendendo? Olha só, eu não tô contente com o que tu tá fazendo. A gente vai muito com isso. Isso é impossível agora. Mas não é impossível um AEE. Então, como é que se faz um AEE em momentos de ensino remoto? Para manter a interação, nós temos que manter a presença. Talvez você tenha que passar na calçada. Eu hoje não sou mais professora de AEE, mas eu estou sempre junto de grupos de professores de AEE. E ali, num desses grupos, eu tenho colegas que fizeram bolo. Elas fizeram bolo na sua casa, junto com o estudante lá, e aí, daqui a pouco, ela passou lá na outra calçada com o bolo, mostrando o bolo do outro lado da calçada para o estudante que estava ali. Então, a gente consegue ser presença, se cuidando, protegendo, é vida. É vida. O mais importante é poder viver, para depois fazer tudo que a vida é tão linda e nos permite fazer, que é aprender e ensinar, que é de estar, que é de ressignificar conceitos, que é de propiciar que a pessoa seja protagonista. Essa pessoa, público-alvo da educação especial, com esse AEE que faz rede, que vai no médico, que fala pelo vídeo com o terapeuta, que pensa, como é que vai ser a ecoterapia? Não está sendo possível, era algo tão bom para o estudante. Esses serviços, nesse momento, ainda não voltaram, talvez para algumas cidades de vocês, sim, eu não tenho conhecimento, mas aquilo que ainda não voltou. Como é que é fazer uma terapia com um psiquiatra mediado pela internet? Nós temos estudantes que estão podendo. E, bom, quando não tem mais nada da tecnologia, o que tem? Nós. Tem a nós. Tem a nossa vontade de estar. Tem a gente desenhar um cartaz, pedir para alguém desenhe, se fosse eu teria que pedir para minha irmã desenhar, porque eu não sei desenhar, mas é levar a ideia, o conceito. Tá aqui um desenho, eu vim te dizer oi. Ah, mas bem, como é que fica o ano letivo? Nós vamos ter que conversar com nossas equipes. Eu estou falando de rede de apoio à inclusão. Não é uma pessoa dando aula sozinha. Não é a classe especial. Não é. A classe especial que o governo federal ressuscitou no documento, ela é ameaçadora, excludente e equivocada. E olha que eu fui professora de classe especial e não gostava de estar naquele lugar. Nós não estamos falando de classe especial, alguém sozinho com aquela turma. É AEE, dinamizando ações inclusivas, ajudando o estudante a aprender aquilo lá dos conteúdos do currículo. O que nós temos que fazer é aprender. Como que a gente interage, como é que a gente troca saber, com quem que a gente vai fazer as nossas interlocuções inclusivas. Sei que está acabando o ano, já vou encerrar. Com quem que a gente faz nossas interlocuções inclusivas, com quem nós falamos, o que nós estamos ouvindo, o que é necessário mudar, o que foi que a gente agregou, e o quanto cada um de vocês influenciou positivamente na vida de cada um e uma das pessoas da comunidade escolar que vocês representam. Eu vou parando por aqui. Que maravilha te escutar, professora. Eu queria ver contigo se a gente pode ver com a Marlene e com a Belle, né? Se elas têm mais algo para colocar para ti. E aí, então, a gente já vai. Eu também quero trazer, então, uma colocação, né? E aí a gente já vai encaminhando para as considerações finais suas. Pode ser? Assim mesmo a gente tendo passado do combinado? Vamos abusar mais um pouquinho? Pode ser, sim. Rosemary?
Pode ser sim. Para mim pode, Gurias. Então, tá bem. Isabelle e Marlene, e aí depois eu falo, por favor. Eu tenho um comentário ali que foi feito, né? As diferenças existem em todas as pessoas, né? Preparar-se seria para trabalhar, então, com um ser humano como somos todos, com ou sem deficiência. Eu achei muito interessante essa fala, porque todos nós somos diferentes, né? Independente de deficiência ou não, todos temos limitações, né? Então, eu acho que vem muito a calhar com a nossa live, né? E a fala do AEE extremamente excelente, porque eu vejo, assim, muitos pais e muitos professores veem como reforço, e o AEE não é o reforço. Então, eu pauto muito nas potencialidades daquele aluno e tento fazer coisas diferentes, trabalhos manuais, vamos tentar outra coisa, porque eu vou estar trabalhando a atenção, a concentração, o raciocínio, muitas vezes, né? Às vezes, com um jogo, eu estou trabalhando a questão do raciocínio. Então, isso é extremamente importante, a sua fala, né? No meu fazer dentro da escola. Quanto eu gostaria que colegas, e eu acho que muitos estão assistindo, porque as duas escolas que eu trabalho, eu coloquei que teria essa live, vão repensar o profissional do AE, né? E eu tento fazer muito isso, estar sempre presente. Essa é a minha colocação. E agradeço. O microfone, Marlene, você esqueceu de ativá-lo? Para variar, isso é uma característica ou uma deficiência da Marlene, que ela faz isso bem seguido, esquecer de ativar o microfone. Eu me senti contemplado nessas falas da tarde, assim, na íntegra e o tempo todo. E eu quero deixar, assim, para vocês, que a gente é boa e tem essa pessoa 24 horas por dia, né? Eu falo da minha irmã, que tem síndrome de Down, né? Então, a gente sabe como que é. E a gente também sabe o quanto dói a exclusão, o quanto é triste a gente sentir que a exclusão, ela nos rodeia o tempo todo, seja na saída para ir ao supermercado, seja para ir a um shopping, seja para ir, né? Ela está aí. Não temos acesso a muitos lugares ainda, quando deveria ser assim, ó, passo primordial para todas as pessoas. Todas merecem e devem. E dizer aos meus colegas que, assim como a professora Rosemary colocou, não é fácil a gente olhar e ver o potencial que está incumbido numa pessoa quando salta aos olhos a deficiência, quando salta aos olhos o déficit, aquilo que lhe falta. Então, procurar o potencial ali exige um esforço grande da gente. E aí, talvez, compartilhar uma experiência enquanto orientadora de escola e trabalhando na equipe diretiva. No início do ano, nos 30 primeiros dias de aula, eu colocava para os professores assim: eu preciso que você descreva em 5 linhas os principais potenciais de cada aluno seu. Claro que eu queria saber dos outros alunos, mas, gente, o meu ponto forte eram as pessoas com deficiência. E, para isso, eu tinha que alcançar também atividades que fossem exploradas, então, nas funções executivas, para que conseguissem fazer um levantamento e um diagnóstico. A partir dali, junto com a E, construir um projeto para aqueles alunos, ou para aquele aluno, atendendo à sua singularidade. Então, assim, talvez se isso servir para que alguém possa pensar em fomentar, aplicar ou reaproveitar, eu queria deixar isso porque tenho certeza que construímos trabalhos bem significativos. Aliás, a gente ainda continua fazendo. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada. Então, eu vou fazer a minha última colocação e passo a palavra para a professora Ana Rosemary.
Eu quero trazer, assim, que escutar as tuas falas referente ao papel do professor, do profissional, do AEE, né, o que tu trouxeste, para mim foi de sustentação também do meu fazer, né, do meu realizar, né, frente aos meus alunos, às famílias das quais eu acompanho. E quero trazer, vou fazer alguns recortes rápidos que vieram aqui, chegaram aqui nesse momento rápido, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu vou também te trazer. A Márcia Hall trouxe, eu acho que já podemos marcar outro dia com a professora Ana. Hein, professora? Eu concordo plenamente. A Márcia Heinen, sua ex-colega da escola, aonde? Desculpa. Eu vou ler o que ela trouxe. A Ana Rosemary, sempre ativa, mostrando um potencial de um trabalho que faz a diferença. A Márcia Hall foi tua colega na RME de Porto Alegre. Sim. Nossa colega da UERGS também faz parte da diretoria ampliada. E vou trazer também uma colocação, fiquei muito, muito emocionada aqui. Mais uma vez eu fiquei emocionada de ver minha irmã, que está aqui, ela é deficiente auditiva, mas também uma colega minha de faculdade, né, minha amiga, até hoje, a Patrícia Cruz, e ela traz a seguinte colocação. A educação precisa fazer um movimento de repensarmos a nós mesmos. Depois, onde e por que estamos, onde estamos e o que é, de fato, nossa contribuição para despertar o potencial de todos à nossa volta. Eu acho que traz muito um todo do que a gente está falando aqui, de construir esses novos olhares, né? De construir esses novos olhares frente ao tema que a gente está propondo aqui hoje, e eu acho que também para a vida inteira, né? E eu vou trazer, então, a minha última colocação, e eu gostaria de, deixa eu trazer aqui, de ouvi-la, né, um posicionamento, de ouvi-la nas suas palavras, né, sobre as questões desse retrocesso, né, do Decreto Federal 10.502. Passo a palavra para você. Ana, para falar do novo decreto, nós vamos precisar de mais 3 horas. Certamente. Estou brincando. Bom, vou para a parte mais fácil, então, por enquanto, tá? Bom, gurias, colegas de guris, né? Esse papel do AEE, quando eu enfatizo, que a Isabela começou falando, né? Esse papel desse AEE, ele tem que ser articulador. O AEE se presta para apresentar as políticas, os recursos, um conhecimento, uma expertise necessária para ajudar esse estudante nas suas questões de aprendizagem, a estar disponível para a aprendizagem. E nenhum documento que legisla sobre o AEE, nós leremos que o AEE precisa dar conta da questão curricular. Muito pelo contrário. Até uma falta que havia nas atribuições do AEE, que ao longo do tempo a gente foi trabalhando muito nisso, né, a gente, professores de educação especial, que é pensar que esse AEE, além de produzir materiais, tem que estar junto com o senhor falava. Como é que esse AEE vive na pandemia? Tem que ser presença. Talvez quem mais apareça seja o professor da turma. Mas tomara que antes do professor da turma chegar a apresentar a sua atividade impressa, algum caminhar na calçada, tenha havido um planejamento em equipe, porque a inclusão é em equipe. É inadmissível que nós tenhamos um estudante que está na turma no primeiro ano, educação infantil, anos finais, médio, está também matriculado no AEE, e cada um faz o seu planejamento à parte. Isso não é inclusão. A inclusão é a junção de saberes. Eu faço aqui essa intersecção, porque a pessoa é a mesma. Ela é uma estudante daquele ano, daquela turma, que tem as suas singularidades, e vamos nós lá com o professor de química. Eu, Ana Rosemary, sou péssima professora, eu seria péssima para química e física.
Só que eu vou atender alunos que estão tendo esses componentes curriculares. E eu não posso virar as costas porque eu não sei. Eu não posso fazer aquilo que por muito tempo a escola regular disse, eu não vou atender porque eu não sei. Não sabe porque não tinha o hábito. Porque lá na sua história da infância e juventude não teve a presença. A Marlene trouxe, a Ana também, de ter familiar muito próximo, as suas irmãs, com perfis de pessoa público-alvo da educação especial. Mas também sabemos que isso não é o mais comum. Se nós tivermos 40 pessoas, quando muito um 10º, vai ter um familiar ali com deficiência e esses nossos colegas ali em escola. Então, é pensar que esse AE tem que ter uma gestão inclusiva. A escola tem que ser inclusiva, não é o AE que inclui, é a escola que inclui. Botou o pé no portão, é compromisso da gestão escolar. É compromisso da pessoa que faz a limpeza, da pessoa que faz o alimento, da pessoa que vai dar a aula, da pessoa que senta na secretaria. É compromisso de cada um dos educadores. A minha fala, ela fica ampliada, sempre é a minha ideia, para que vocês cheguem e multipliquem esses saberes. É um compromisso. Não é um orientador que vai ter que incluir sozinho e pegar para si. Não. Não é você, orientadoras, orientadores, pegando a professora do AE, o professor do AE, e sozinhos pensarem. Jamais. É pensar em estratégias para ampliar. Então, aqui eu tenho que é uma ação em rede feita por pessoas inclusivas, porque nós temos uma gestão inclusiva. E aí eu tenho, então, uma instituição, uma entidade, que é a OERGS, falando de inclusão, porque pressupõe que cada orientadora da escola tem que ter esse perfil inclusivo para todas as questões da inclusão, inclusive da educação especial. Então, jamais tarefeiro, Isabelle, jamais um AE tarefeiro. É um AE articulador, que traz políticas e que ajuda na diversidade. Quando a Marlene traz a questão do potencial, eu fico pensando, né, Marlene, colegas, nós vamos ter que ajudar as pessoas, quaisquer que sejam, a mudar o foco da sua mirada. O que é que prende o olhar? É a cadeira de rodas? É a não audição? É a síndrome de Down que está ali estampada, porque nem toda deficiência intelectual está ali tão evidente. Então, o que está prendendo o olhar? No CID-F 72? No CID-F 80? No F90? O que está prendendo o olhar? E cadê o olhar do pedagogo, da pedagoga? Cadê o olhar daquela pessoa que se mobiliza para fazer a educação, para levar todo mundo a um protagonismo tal? Então, tem que mudar essa mirada do olhar que prende, que encerra num certo limite. Eu vou confessar para vocês, e não é nenhum segredo, eu, enquanto estudante do primeiro ano do magistério, Escola Estadual Paulo da Gama, a minha mãe foi chamada na escola porque eu era gaga, naquele ano eu fiquei gaga, e a diretora da escola disse que eu teria que me retirar da escola porque a escola não tinha cultura de formar professores gagos. E a minha mãe, no alto do seu 5º ano do ensino fundamental, que é o máximo que a minha mãe tem de formação acadêmica, disse, não vou tirar. A Ana não era gaga, tem alguma coisa acontecendo aqui. E bom, e aí eu fiquei na escola. Eu fiquei, me formei junto com todo mundo, não precisei fazer anos a mais. Então, assim, é pensar, por que olham para isso e esquecem de ver a vida que as pessoas representam? A identidade daquela vida, a história dos 5 anos de idade, a história dos 13 anos de idade, dos 16. É olhar para a pessoa, o sujeito completo. Nós não nos olhamos aqui enquanto, é orientadora, não, são as pessoas, porque a gente tem alguma passagem anterior a isso, eu, a Ana, a Isabelle, a Marlene, a Jana e a Denise. É olhar para a pessoa que nos constituímos. E o que é que nós temos para ser além de um certo documento? Se o olhar está preso nisso, nós não vamos fazer a diferença na vida de alguém. Porque para fazer a diferença na vida de alguém, como aquele certo afã que nós professores temos, é para fazer mais. Porque se é para fazer do mesmo, nós vamos ter que encerrar a atividade. Porque ou a gente faz melhor e diferente, ou a gente faz igual e a pessoa não vai sair daquele lugar que o nosso olhar jogou ela, que foi o nosso olhar que jogou ela naquele lugar, encerrado e muito discreto. Muito pouco. Para toda a capacidade que ela tem. Então, a gente tem que ampliar o olhar, é olhar para todos os lados, é pensar isso, Isabelle, uma outra alternativa de comunicação, é música, é rima, é bater palma, é rolar no chão com os estudantes.
É entrar naquela psique dele e fazer parecido, porque tem que ter sentido. Ah, mas não é na turma. A turma tem 30 alunos, tem 25 alunos. Eu sei que é difícil rolar no chão com 25, não estou falando disso. Mas é poder trazer a colaboração que o AEE tem, da percepção que ele tem do trabalho que faz, para dentro da turma. E destacar, sim, tem ali energia, tem uma vida que pulsa, tem uma cabeça que pensa. Pensa do seu jeito de pensar. Mas cabe a nós, pedagogos, fazermos diferentes. Médico dá diagnóstico e encerra, porque o diagnóstico diz aquilo. Nós não somos médicos. Nós somos pedagogos, trabalhamos pelo desenvolvimento da capacidade humana, seja a idade que for, na diversidade que for. Esse papel do AEE, aí quando tu trazes, Ana, a questão do AEE, esse papel, eu fico pensando o quanto esse AEE tem que estar no conselho de classe, tem que estar nos planejamentos, antes da pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia. Esse potencial, quando tu trazes, Ana, de todo mundo à nossa volta, só vai estar todo mundo à nossa volta se nós formos abertos o suficiente para reconhecer que é a diversidade que faz a vida muito mais bonita, que é a diversidade, a causa de toda uma mudança e de uma democracia de direitos, onde todos chegam. Se ainda não chegam, como a Marlene diz, nós vamos ter que nos mobilizar, haja atuação nossa e resistência. Mas nós vamos ter que ser resistente o suficiente para propor mudanças, para propor algo que ninguém fez, ou para resgatar algo que foi feito, mas a gente acha que pode ser feito melhor. E aí, entrando na provocação que a Ana me faz, que é de falar do novo decreto da Política Nacional da Educação Especial, esse novo decreto, ele traz algumas questões que apaziguam, por exemplo, que é a questão da educação de surdos, educação bilíngue de surdos. Muito bem, precisava estar mais ajustada, tá certo. O novo decreto, ele repete a questão da existência da escola especial, que eu sou extremamente favorável. Eu me incomodo muito com posturas, inclusive, de educadores especiais, que têm seguido um lema, que escola especial não é inclusiva. As pessoas têm que entender, e eu gostaria de convocar a fazer esse exercício, que a escola especial não é em função da falha, de um insucesso, de um fracasso da escola regular. Não é isso. A escola especial não está pela falta de alguma coisa na escola regular. A escola especial é inclusiva, sim. Então, o novo decreto, a nova política, ela fala da escola especial e nós estamos vendo teóricos importantes, expoentes nacionais em educação especial, rechaçando a escola especial. Quem é que está na escola especial? Quem está na escola especial hoje são estudantes com deficiências extremamente impactantes no seu dia a dia, é porque o seu psique, a sua cognição, estão tão embaralhadas que eles não conseguem se ver como sujeitos. Eles não têm ainda um afastamento do eu e do outro, do eu e do objeto. São aquelas crianças que estão ali tamborilando com os seus materiais, aqui é a minha caneta rosa para fazer par com a caneta rosa da Ana, estão ali com os seus objetos e lambem o seu objeto, tudo. E pegam e lambem o seu telefone. Eles não se dissociaram ainda, esse corpo daquele objeto, de algo que tem uma outra função. Nós temos na escola especial estudantes com deficiência e doença mental associada. E me desculpem o termo, nós temos crianças na escola especial e jovens que estão comendo as suas fezes. Lamentavelmente, mas nós temos que falar disso. Porque as críticas à escola especial e à PAI, eu acho que são injustas. Porque ali nós temos espaços inclusivos, sim. É inclusivo porque organiza essa pessoa para o mundo. Promove uma identidade de alguém que se vê com potência, que consegue levantar e, do seu jeito de se deslocar, ir até uma outra peça da casa, da escola, sem ficar se batendo nos objetos, que consegue se conter quando algo não lhe é satisfeito de imediato.
As pessoas não são portadoras de deficiência, desculpa. Eu vou ter que trazer alguém, ele colocou, as pessoas não portam deficiência. Porque portar alguma coisa é dizer que eu posso deixar ela de lado daqui a pouco. O portar quer dizer que tu tem ela agora e daqui a pouquinho tu deixa ela de lado. A teu bel prazer, porque tu quer. E não é isso com a pessoa com deficiência. Ela não porta deficiência, ela tem deficiência. Mas também ela não é a deficiência, ela não é autista, ela tem autismo. Então, eu li rapidinho aqui, porque alguém botou ali, então eu li que a pessoa, ela porta. Não, não é portador, tá? Não é portador, porque a deficiência é uma das suas características ao longo da vida. Vai poder melhorar essa qualidade de vida, vai minimizar alguns impactos? Tomara que sim, mas não vai deixar de ter. Por isso que não é portador. E bem, encerrando aqui, né, gente, esse nosso momento, a gente pode voltar num outro momento, sim, tentar alinhavar que nós somos fruto das nossas experiências. O nosso olhar vai ser tão inclusivo quanto as experiências que nós tivemos e que nós nos permitimos ter. Alarguem o nosso olhar. Uma pessoa inclusiva precisa ter um olhar alargado, não aceitar tudo, não é gostar de tudo, mas é poder acolher, é respeitar a diferença, é poder entender que tem alunos na escola especial e tá certo, na escola regular, no AEE e tá certo, que tem estudantes que precisam da escola bilíngue de surdos, tá certo. O que não tá certo aqui para mim, enquanto política, é a classe especial. Trazer a classe especial, que era um lugar que mais ninguém entrava. Ninguém queria ser professor daqueles alunos. Era só a professora da classe especial. Eu fui professora de classe especial na cidade de Viamão em 1989. Fiquei uns 4 anos lá. E Deus me livre faltar. Ainda bem que eu não sou uma pessoa de faltar ao trabalho. Mas havia uma tensão do tipo... Olha, Ana, eu não sei como é que tu consegue. Porque, pelo amor de Deus, como essas crianças são? Elas são crianças. Elas são crianças. Se é para deixar na mesma coisa, nem vem para a escola. Se vem para a escola é porque vai ser acolhida, vai ser olhada e vai ser atendida, vai ser educada, ela vai crescer. E ela vai nos ensinar a crescer. Ela vai nos ensinar a ser melhor. Porque a inclusão é muito bom e eu gosto muito.